por mim, velando por mim, como um anjo vai sem estar. Eu te amo, papai, te amo, papai, pra sempre vou falar. Eu te amo, papai, te amo, papai, pra sempre vou lembrar. Igual você não há ninguém, sei que posso confiar. Sinto grande emoção em dizer, sem você não posso viver. Nesse dia especial, quero lhe agradecer pelo exemplo que és pra mim. Com sinceridade do nosso cantar, homenagem lhe prestar. Ao olhar pra você, em seu rosto eu vi amor sem igual. Sempre olhando pra mim, velando por mim, como um anjo papai sempre está. Eu te amo, papai, te amo, papai, pra todos vou falar. Que eu te amo, papai, te amo, papai, pra sempre vou te amar. Igual você não há ninguém, eu sei que posso confiar. Sinto grande emoção, sinto grande emoção em dizer, sem você não posso viver. Que sem você não posso viver. Boa noite, irmãos, tudo bem? Vamos continuar celebrando o nosso Deus com muita alegria. É Ele que tem nos dado vida, é Ele que tem nos dado paz, é Ele que tem nos dado conforto e muita fé para estarmos aqui. E esse é um motivo grande para celebrarmos e bendizer o nome do Senhor. Vamos fazer isso com muita alegria. Nosso Deus merece de todo o nosso coração, nosso envolvimento com Ele nesse momento. E vamos cantar a Ele com toda alegria. Eu te bendirei, Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. pelas bênçãos recebidas, te louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se eu tomar meu coração, eu te bendirei. pelas bênçãos, Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem,
Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Aleluia! Como é bom bendizermos o nome do Senhor e ter a certeza que Ele está no nosso meio. Breve Jesus voltará.
revelaste a todos nós a tua retidão, escudo e proteção e a salvação. Pai,
bem, irmãos, vamos lá para Lucas, o capítulo 13. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Vamos ler até o verso 5 aí, você me ajuda? Mesmo assentado como estamos, vamos lá? Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre as quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. Até aí. Depois a gente vai ler os outros versículos. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo privilégio que o Senhor nos concede nessa noite, que possamos, ó Deus, ser sensíveis à voz do Teu Santo Espírito e possamos nessa noite ser confrontados mais uma vez com o ensino da Tua palavra. E isso possa produzir em nós os frutos para o qual ela foi enviada. É assim que oramos, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Lucas é escrito por Lucas, que é um gentio convertido ao Evangelho. E Lucas tem o cuidado de escrever para um outro convertido, ou alguém interessado no Evangelho, que era Teófilo. Talvez um nome para não identificar a pessoa, mas alguém com quem Lucas estabelecia uma comunicação, no sentido de que ele também entendesse o objetivo do Evangelho. Então, Lucas, ele quer ensinar a um gentio novo convertido, ele um novo convertido, a respeito do Evangelho e apresentar Jesus, para que realmente Teófilo pudesse compreender quem é Jesus e entender que Jesus é o Salvador de todos os que creem. Essa parábola aqui, contada por Jesus, que nós vamos ler a partir do verso 5, a partir do verso 6, ela é registrada somente por Lucas, embora com semelhanças com outros evangelhos, como Marcos e Mateus, e nós vamos ver isso juntos. Existem dois aspectos que eu queria destacar no evangelho. Quando eu falo que eu estou evangelizando alguém, quando eu desafio você a evangelizar alguém, não é para falar da igreja, entendeu? Quando você fala da igreja que você frequenta, você não está evangelizando ninguém. Eu quero que você vá à minha igreja, a minha igreja é muito legal, as pessoas lá são muito boas. Não, você não evangelizou ninguém, convidou uma pessoa para ir a um lugar. Não é? Quando você fala que Deus é amor, você ainda não evangelizou ninguém, porque, poxa, Deus é amor, que legal, Deus é amor, Deus ama todo mundo. Então, falar do Evangelho e abordar uma pessoa realmente com a proposta de evangelizar essa pessoa é algo que eu e você precisamos entender. Qual é um dos aspectos do evangelismo? Um aspecto magnífico, extraordinário. Mas existe um outro aspecto muito tenebroso. Existe algo muito especial no Evangelho, mas existe algo assim muito assustador no Evangelho. Por quê? Porque quando nós falamos que Deus é amor, Jesus veio para nos salvar, Jesus tem essa autoridade para nos salvar, para nos resgatar dos nossos pecados. Nós falamos sobre as gloriosas promessas
para aqueles que se entregam a Jesus. Nós falamos sobre o poder que nós recebemos de poder orar em nome de Jesus a respeito de qualquer assunto, e nós temos testemunhos da manifestação do poder de Deus, porque nós aprendemos a orar com Jesus e agora nós podemos chamar Deus de Pai. Fantástico! Mas o outro lado, o outro aspecto tenebroso do Evangelho é que eu e você temos que falar sobre as consequências da rejeição do Evangelho. Nós temos que contar para as pessoas que quando as pessoas ouvem o Evangelho, elas estão também entendendo e precisam entender que há consequências quando você rejeita o Evangelho. Porque esse negócio de você gostar de Jesus, gostar dos crentes, gostar da igreja, não significa nada. Não significa absolutamente nada. Eu gosto muito da igreja, sempre que eu posso eu venho na igreja. Não significa nada. Por quê? Nós temos que falar que o pecado não é um problema pequeno. O pecado não é uma questão que a sociedade aceita ou não aceita. Que o pecado não é um desvio acidental na nossa vida. O pecado é uma rebelião gravíssima contra Deus. Se você não aceita a obra de Cristo realizada na cruz de Cristo, você é um inimigo de Deus. Você já imaginou ter Deus como inimigo? Então, é um lado tenebroso. Nossa, pastor, eu gosto de Deus. Nossa, eu gosto de Jesus. Eu gosto das coisas de Deus. Esse negócio do pecado, quando eu digo que o pecado não é um problema pequeno, a gente pode ver muitas vezes que as pessoas, elas colocam os seus pecados de uma maneira assim, mais palatável, né? Eu não sei se você já teve oportunidade de ir num presídio ou de conversar com alguém que foi condenado por algum crime. Você pergunta para a pessoa lá no presídio, por que você está aqui? Ele fala assim, o artigo 171. O artigo 171, o que é 171? O artigo 157. Ele não fala o nome do pecado. Ele não diz que está ali preso porque ele roubou e matou uma pessoa. Ele diz assim, eu estou aqui o artigo tal. Artigo tal. Até você entender, eu trabalhei muito tempo no presídio lá em Guarulhos, né? E aí você ia conversar com as pessoas, entendem mais do que muitos advogados. Mas põe advogado no bolso longe. Eles entendem tudo sobre o Código Penal brasileiro. Tudo. Tem policiais aqui, sabe o que eu estou falando. O cara não diz o que ele fez. É um artigo... Ele não confessa. Ele não diz. E se ele tiver chance, ele diz que também não foi ele. Possivelmente existam muitas pessoas lá presas injustamente, não vou discutir isso, mas todo mundo lá é inocente. Todo mundo. Então, essa ideia de você dar uma diminuída no impacto do pecado, não, é um desvio acidental. Acontece com todo mundo, né? A gente está impedindo que essas pessoas entendam que o pecado é uma rebelião gravíssima contra Deus. É tão grave que Paulo escreve lá em Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte. Não cabe recurso, nem para o Supremo. Mas o presente, a dádiva de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo não está falando só da morte física, Paulo está falando da morte espiritual. Paulo está falando da morte eterna. Muitas pessoas vêm à igreja e não gostam de ouvir esse lado tenebroso. Acham que isso não é muito bom.
falar sobre a necessidade que eu e você temos de reconhecer que nós, sem Cristo, estamos em rota de colisão com Deus. E vamos ser julgados. Já estamos julgados. Esse texto que nós lemos nos conta algo interessante a respeito de algumas pessoas que procuraram Jesus para relatar o que Pilatos tinha feito. Alguns galileus tinham ido ao templo oferecer sacrifícios, e enquanto estavam ali oferecendo sacrifícios, Pilatos mandou matar todos. E o sangue destes que foram mortos ali, foram misturados com o sangue dos sacrifícios ali. E aí Jesus diz assim: olha, vocês estão pensando que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês, não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E aí Jesus conta outra história. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O texto nos diz que, a partir do capítulo 12, Jesus está colocando diante dos seus ouvintes, de todos que o seguiam, sobre as advertências, sobre as importantes informações que Jesus traz, falando sobre o cuidado com o fermento dos fariseus, falando sobre aqueles que muitas vezes desenvolvem uma teologia de medo quanto à sua morte física, mas não desenvolvem uma teologia correta sobre a morte da alma, da pessoa ir para o inferno. A pessoa tem mais medo de morrer do que para o inferno. Jesus está invertido essa ordem. Tem medo de morrer de Covid. Como é que está a sua alma? Você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então Jesus está trabalhando esses assuntos, não é? Essa noite te pedirão a tua alma. Jesus fala, não se preocupem quanto ao comer e ao vestir. Busquem o reino de Deus e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus disse, juntem tesouros no céu, estejam preparados porque o Filho do Homem virá. Hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, como não interpretar o tempo presente? Vai chover hoje. Quando venta daquele lado ali, é chuva. Não, daquele lado ali não, ali não chove não. Vocês sabem interpretar isso? E vocês não sabem interpretar ou olhar para todas as coisas que estão acontecendo em sua volta. Para entendermos, compreendermos a razão da parábola contada por Jesus, nós temos então a notícia do assassinato dos galileus e de 18 trabalhadores que morreram soterrados porque a torre que eles estavam construindo desabou, matou todo mundo. Flávio Joséfo, o grande historiador judeu do primeiro século, relata que Pilatos teria desviado recursos dos dízimos, dos tesouros do templo, para construir uma torre. E aí Jesus diz, olha, no primeiro evento, foram os galileus que morreram. Vocês não gostam muito dos galileus. Os galileus são judeus assim, não muito conceituados. Mas esse da torre foram os moradores de Jerusalém. Foi gente de pedigree, gente que tem seu histórico ali como um judeu de raiz. Mas o que Jesus está enfatizando para aqueles que vieram trazer essa informação
É discutível por que eles trouxeram esse assunto, talvez até para desviar o assunto. O assunto estava muito pesado lá. E aí nós vamos contar um negócio aqui para Jesus, para ver o que Jesus fala para a gente aí. De repente ele fala alguma coisa, a gente vai contar lá para Pilatos que ele está propondo alguma coisa aí de revolta aí, não sei. Mas Jesus enfatizou mais de uma vez essa sentença: digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Jesus adverte e nos adverte a uma vida de arrependimento. Para Jesus, a questão não é porque os outros morreram. Para Jesus, a grande questão é porque eu e você estamos vivos. As pessoas morrem, boas, morrem ruins, morrem pessoas de acidente, morrem pessoas vitimadas pelo Covid, morrem gente passando na rua, escapa um pneu de um caminhão, atropela a pessoa lá, pessoas morrem. Ficar discutindo isso, por que morreram esses e não aqueles, ou por que morreram dessa maneira e não daquela, não é o assunto de Jesus. Jesus coloca isso na soberania de Deus. Não se discute. Mas a grande pergunta para mim e para você é: por que eu e você não morremos de Covid? Você parou para perguntar isso, não? E teve gente aqui com o pé na cova, cara. Você já parou para perguntar isso, não? Por que a pessoa que estava do teu lado morreu e você não? Nessa encontro lá da nossa convenção, eu, Pedrosa, estivemos lá na quarta-feira, o pastor Haroldo e também o Gilberto, eu saí caçando alguns amigos que eu não os via, não vi ali na reunião. E aí perguntava para um, se morreu. Perguntava para ele: e fulano? Morreu. E fulano? Morreu também. Meu Deus. Todos os meus amigos estão morrendo? E aí a pessoa ainda contava uma outra história. Estava conversando com um pastor e ele disse que perdeu uma filha com 31 anos de idade, em plena força profissional. 31 anos de idade. E ele falou para mim assim: pastor, que dor. Que dor, pastor. Que dor. Por que eu estou vivo? Por que você está vivo? Presta atenção nisso. Porque esse é o assunto que Jesus quer tratar. Jesus não quer: morreu 18, foi um acidente, morreu fulano, morreu cicrano. Não. Agora, os versos 6 a 9, está com a Bíblia aberta aí? Tem aí, Felipe? Tem, né? E Jesus então conta a seguinte parábola. Jesus conta essa parábola respondendo aquelas questões, ou aquela questão que aquelas pessoas trouxeram e é o que Jesus falou. Então Jesus conta a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixai ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Presta atenção que nessa parábola de Jesus, Jesus não está emitindo nenhuma condenação a Pilatos. O assunto aqui não é Pilatos, o assunto aqui não tem a ver
com o governo romano, com a corrupção, não tem nada a ver com desvio lá de recursos do templo, não tem nada a ver. Jesus nos tira do periférico e nos traz para o centro. Por que eu e você precisamos da igreja? Por que eu e você precisamos da palavra de Deus? Por que eu e você precisamos estar envolvidos com... Se você não veio hoje aqui, você perdeu, cara. Você perdeu. Eu não sei o que aconteceu com você, se você dormiu demais, se o relógio não despertou. Eu não sei o que aconteceu com você, mas você está perdendo, cara. Domingo que vem nós vamos continuar algo extraordinário sobre como eu e você fazemos conexão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento e entender essa dinâmica de que Deus controla a história. Para tirar esta taquicardia do seu coração que você pensa que você está nas mãos dos médicos, né? Dos remédios. Tenho que tomar um remédio. Rapaz, está nas mãos de Deus, cara. Se você não crê assim, não tem nada que vai te ajudar, não. Nem Rivotril, pode tomar dose dupla. Dorme 24 horas. Quando você acordar, você está com taquicardia de novo. Ou piorou ainda, né? Então tem uma crentaiada que não crê em nada mais, sei lá. Pelo menos na soberania de Deus, né? No tempo de Jesus, era costume, não é? Plantar árvores frutíferas no meio dos vinhedos, plantação de uvas. A plantação de uvas tinha o seu resultado, mas as árvores que eram plantadas ali no meio dos vinhedos tinham um objetivo. O dono da vinha queria encontrar frutos ali, não é? E essa árvore, apesar da sua permanência ali no meio à plantação, atrapalhava mais do que ajudava. A minha pergunta é você atrapalha mais do que você ajuda? Não, estou falando sério, né? Tem um pessoal que atrapalha. Tem um pessoal que não ajuda, não. A igreja precisa ter gente que ajuda, em todo sentido, né? Apesar do bom solo, das condições favoráveis, o tempo tem passado e não se encontrou fruto, e não se encontrava fruto nesta árvore. Por isso o dono decidiu cortar essa árvore. Cortar porque está ocupando inutilmente a terra. Num ato de intercessão, o dono ali, o senhor que estava cuidando da plantação, disse: Senhor, deixai-a por mais um ano, e eu a cavarei ao redor dela e a adubarei. A colheita que Deus espera de nós, e fica claro aqui no texto, vem como resultado do trabalho de Deus na nossa vida. Deus nos deu o seu Filho, Jesus, para que Ele pudesse nos resgatar, para que Ele pudesse nos salvar. E Jesus fez isso ao ponto de se sacrificar e se entregar na cruz, para que eu e você pudéssemos experimentar a alegria dessa salvação bendita que há no nome de Jesus. Então, apesar do bom solo, apesar das condições favoráveis, o tempo tem passado e não há frutos. A figueira não produziu fruto no primeiro ano, a figueira não produziu fruto no segundo ano, a figueira não produziu fruto no terceiro ano. 3 anos de esterilidade, 3 anos infrutíferos, frustrando as expectativas do Senhor. Pedido não foi para que a árvore infrutífera
continuasse a existir por tempo indefinido. Não. Há um pedido aqui de que se espere mais um ano. Se espere mais um tempo. Não vamos cortar, não. Vamos esperar. Irmãos, quando eu olho para a nossa igreja, e conheço um pouco a nossa igreja, eu vejo pessoas aqui com um potencial extraordinário. Eu vejo pessoas assim que poderiam realmente estar muito mais envolvidas do que estão, se doando mais do que se doam, realizando algo extraordinário em todos os desafios que nós temos. Nós temos todos os recursos. Pega a tua Bíblia aí, pega a tua Bíblia, pega na sua mão aí, pega. Irmãos, tem países hoje, tem crentes hoje no mundo que gostariam de ter essa palavra em suas mãos. Já tem um fragmentozinho que fica só com um, que lê na reunião pública. E todo mundo querendo ouvir, e todo mundo prestando atenção. Ninguém tem pressa, ninguém quer ir para casa para assistir os gols do Fantástico. Não, rapaz, lê mais um pouco aí. Tem gente que não tem essa estrutura que nós temos, estão lá à luz de vela, escondidos debaixo de algum porão, de alguma caverna. Nós temos condições, nós podemos, mas não fazemos, estamos bem quietinhos, nós esperamos a vontade passar. A gente tem discutido hoje, como denominação, a integração das gerações. O que a gente tem percebido? A gente tem percebido que os nossos filhos, eles estão desconectados dessa ideia de Bíblia, verdades absolutas, palavra de Deus, não existe mais. Eu vi um pastor dizendo assim, se você disser para o seu filho assim, o que é isso aqui? Seu filho vai dizer assim, uma árvore. Não, o que é isso aqui? Uma árvore que foi derrubada. E os exploradores, capitalismo, destruindo as florestas. Aqui é uma folha de papel. Não. Se você falar alguns valores para ele, daquilo que você ouvia dos seus pais ou aquilo dos seus avós, eles vão questionar você. Não acredito nisso não. Eu acho que o pastor fala aí, você fala também, não existe isso. É a sua maneira de ver, é o seu jeito. Então nós estamos diante de um desafio maior, muito maior do que nós mesmos. A Moab às vezes compartilha comigo algumas experiências com as crianças e a gente fica muitas vezes gratos a Deus pelos pais da nossa igreja. Alguns têm ensinado seus filhos. E lá na escolinha, lá embaixo, você pode perceber isso. Ensina a criança no caminho que deve andar, né? Para que de alguma maneira eles possam ter um alicerce aí para enfrentar os desafios da vida. Mas há muitos pais que não estão nem aí com nada. Não estão. E é por isso que talvez a gente veja tantas situações acontecendo, porque há uma desconexão. Embora tenhamos tudo, e tenhamos todos os recursos, e tenhamos todas as possibilidades, e temos... Qual a igreja que você pode ser assistido, ajudado, acompanhado? Se você um dia vir aqui à igreja para pedir um conselho
Isso não vai ser fruto de um achismo, mas vai ser um ensino da palavra para você, para o seu casamento, para a sua vida. A igreja que se preocupa em alimentar a escola bíblica discipuladora, um domingo de manhã. Tem gente que não acorda de manhã, não está nem aí com nada, mas a gente parece um bando de maluco aqui. Nós vamos continuar com a escola bíblica discipuladora. Outro dia eu estava pensando assim, mas por que a gente tem o culto de quarta-feira de oração? Vem 10. A casa superlotada vem 15. É uma luta para pegar gente aqui para cantar, uma luta. Os levitas não vêm nenhum. O levita não canta durante a semana. É igual Rouxinol. Rouxinol só canta à noite, né? Não vem. Mas daí alguém chega para mim e diz assim, pastor, eu tenho uma pessoa que não deixou de ouvir nenhum dos salmos. Nós estamos no Salmo 66. Os 65 salmos. Ele pôs numa playlist e ouve. Domingo passado nós batizamos uma pessoa aqui, fruto do nosso canal lá. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 6, 7, 8. Se você puder gravar esse texto aí na sua Bíblia, grave, depois você leva para casa e olha o que o escritor nos diz. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente da colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. O que o escritor está dizendo aqui para nós, né? Eu e você temos sido abençoados. E não vem com essa história, não, que olha, já foi melhor, nossa, eu já tive um... Não, todos nós, porque o escritor diz assim, de vez em quando cai uma garoa. De vez em quando cai uma aguinha sobre a sua vida. Cai uma bênção, cai uma resposta de oração. Deus se lembra, você é abençoado, você é lembrado. De vez em quando você tem isso como uma experiência e ninguém aqui pode me desmentir. E dá uma colheita proveitosa àqueles que a cultivam. Recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil. Então tem gente sendo abençoada, tem gente recebendo a chuva, o sol, a garoa, mas retém isso. Não compartilha, não divide, não abençoa. E o texto sagrado diz que é inútil. Uma pessoa assim é inútil e será amaldiçoada. Se você está achando que eu estou forçando, dá uma lida aí nisso aí, foi o escritor sagrado. Então o plano de Deus para mim e para você é que nós frutifiquemos. E como é que eu e você frutificamos? Que fruto é esse que eu e você precisamos produzir? Nós precisamos reproduzir o caráter de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e dizer assim, uau, esse homem, essa mulher tem o caráter de Cristo. Não tem o caráter dos seus pais, porque tem crente que diz assim, eu sou assim mesmo. Desde que eu nasci, eu sou assim. Eu já tive muito problema com isso. Esse é meu jeito. Não, se você entendeu o que Cristo fez por você na cruz, esse caráter não é mais aquilo que eu acho, mas é aquilo que é realmente fruto da ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Quando eu e você levamos a sério a palavra de Deus, quando eu e você obedecemos a palavra de Deus,
nós reproduzimos o caráter de Cristo. A gente já falou muitas vezes aqui de um Brasil onde teve a marcha para Jesus, eu não sei quantos milhões de pessoas tiveram na marcha para Jesus, mas aí você ouve uma coisa aqui, ouve outra ali, desvio de recurso aqui, suborno não sei aonde ali, dinheiro desviado não sei da onde, meu Deus. Irmãos, há cristãos que testemunham que receberam a Cristo, mas nunca se importaram em permitir que o seu testemunho glorifique a Deus. Há cristãos hoje se aperfeiçoando na carne, especialistas o quê? Na carne, em assuntos relacionados aos prazeres da vida. Há cristãos hoje se aperfeiçoando no legalismo. Há cristãos hoje se especializando no cinismo. Né? E todas essas formas impedem que a luz de Cristo brilhe, que as pessoas entendam realmente que nós temos um compromisso com Jesus. O pecado do povo de Deus é muito mais grave do que o pecado das pessoas que ainda não conhecem a Jesus, porque o pecado do povo de Deus é mais hipócrita, é mais danoso, é muito mais danoso do que o pecado do ímpio. O pecado do crente, daquele que se diz cristão, daquele que se diz um servo e uma serva do Senhor, é muito mais danoso. É mais grave, mais hipócrita, porque enquanto denuncia o pecado na vida dos outros, comete-o secretamente. O crente vai se especializando em esconder os seus erros, não confessá-los. Ele vai se especializando em camuflar, usar máscara, usar não sei o quê. Ele comete secretamente aquilo que ele condena em público. Olha o que diz 1 de Pedro 4,17. Porque já é tempo, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Já é tempo. Pastor, o que significa deixar por mais um ano? Que tempo é esse que está sendo pedido aqui na intercessão aqui? Deixa por mais um ano. Se não der fruto, corte-a. O que significa isso? Não sei. O texto não fala. Mas, com certeza, juízo de Deus. E Deus, e com Deus, não se brinca. Então, a minha pergunta a você é essa. Você está vivo? Está respirando, né? Passou pelo Covid. Está chegando outras aí. Vai chegando sempre, né? A questão não é discutirmos ou ficarmos aqui falando sobre os que morreram. Perdemos muita gente boa, choramos por essas pessoas, lamentamos por essas pessoas. Mas o grande desafio meu e seu é porque eu e você estamos vivos. A parábola não tem nenhuma conclusão. Aí Jesus já começa um outro assunto. Talvez porque Jesus
quer que eu e você pensemos sobre a conclusão disso aqui. É que a gente vai se posicionar. A gente vai ocupar e continuar ocupando a terra inutilmente? Ou a gente vai tomar uma decisão dizendo: Pai, não posso continuar vivendo essa vida amedrontado, amedrontada, acovardado. Não posso continuar como um espectador. Não posso continuar como alguém que apenas gosta do Senhor. Eu preciso assumir um compromisso. Eu preciso realmente assumir um posicionamento. Como é que você se sente quando alguém pergunta se você é um crente em Cristo Jesus? O que você responde? Não, então, deixa eu... Não, a minha mulher me leva lá. Eu vou com a minha mulher porque eu não gosto que a minha mulher anda sozinha. Não, eu vou porque os meus filhos gostam, então eu vou. Eu vou assim. Não, eu até de vez em quando eu vou sim, de vez em quando eu apareço lá na igreja, até porque é um pessoal legal lá, pessoal legal, eu gosto daquele pessoal lá. O que você responde? Qual é a sua afirmação de fé, a sua convicção de fé diante de uma situação como essa que nós temos vivido, passado como igreja, e ainda aquilo que está por vir, aquilo que temos pela frente, aquilo que temos ainda a enfrentar? Porque ainda estou vivo. Essa é a pergunta. Esse é o assunto. Curve a sua fronte. Pergunte aí para Deus. Agradeça a Deus por estar vivo e por ter essa oportunidade de ter novamente um convite, uma oportunidade de realmente se posicionar num tempo de tantos desafios como esse que nós estamos vivendo, mas aproveitando essa oportunidade. Senhor, o Senhor tem me abençoado. Passamos e temos passado por um tempo de tantos desafios, mas eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Eu sei que o Senhor tem algo a realizar em mim e através de mim. E eu quero viver este propósito. Pai querido, nós estamos juntos nessa noite, em torno da Tua Palavra. Meu pedido é que o Senhor nos abençoe nessa noite, com este reconhecimento do privilégio que nós temos nesse tempo como igreja, como povo do Senhor, os recursos que o Senhor nos tem dado, as oportunidades que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós temos hoje, ó Deus, o privilégio de ter a Tua Palavra. Nós temos o privilégio de buscar, ó Deus, os ensinos da Tua Palavra. Nós temos o privilégio de fazermos cursos que nos permitem conhecer e viver os ensinos da Tua Palavra. Nós temos uma igreja que, ó Deus, aprendeu a depender do Senhor, e nós oramos uns pelos outros, e nós intercedemos uns pelos outros, e nós temos testemunhos de resposta, ó Deus, às orações do Teu povo, porque elas chegam até o Teu trono de graça, não pelo nosso mérito, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Nós temos experimentado, ó Deus, coisas extraordinárias do mover do Senhor aqui no nosso meio. Eu quero muito agradecer ao Senhor pelos pais que têm dedicado tempo, Senhor, para ensinar os seus pequeninos a Tua Palavra. Eu quero Te agradecer porque eu sei que muitas vezes são as mães que têm feito esse trabalho. Os pais muitas vezes não as têm ajudado. Mas elas continuam firmes no propósito de ajudar os seus pequenos a experimentarem essa dependência do Senhor, essa alegria de andarem debaixo da Tua bênção, do Teu cuidado, dos Teus propósitos.
Eu quero te agradecer, ó Deus, por estas mães. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelos professores da nossa escola. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela nossa escola de teologia. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelos ministérios da tua igreja, e agora retomamos o projeto do multiministério, ó Deus, onde tantas pessoas, ó Deus, vêm para beberem da água da vida, sedentas. Vêm para comer um pedaço do pão da vida, esfomeadas. Ó Deus, eu quero te agradecer, porque nós temos homens aqui comprometidos no ensino da tua palavra. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto sofremos em que a tua palavra e todo o conselho do Senhor seja ensinado aqui na tua igreja. Obrigado pela vida do pastor Pedrosa, que toda quarta-feira nos traz um alimento sólido, um alimento com substância. Ó Deus, eu quero te agradecer pelo nosso canal do YouTube. Eu nunca imaginaria isso, mas tenho vivido esse tempo, ó Deus, com muita gratidão pelos jovens, pelas pessoas que têm nos assessorado para que essa mensagem alcance outros corações. Ó Deus, somos privilegiados. Ó Deus, nos ajuda a não sermos achados pelo Senhor ocupando a terra inutilmente. Enquanto houver fôlego, enquanto pudermos respirar, ó Deus, não nos deixe ocupar a terra inutilmente. Não nos deixe ser um crente de final de semana. Não nos deixe, ó Deus, viver uma religiosidade de aparência. Ó Deus, nós possamos viver essa experiência de total dependência do Senhor e de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nosso Deus, não deixe os nossos olhos ficarem enxutos. Num tempo como este, em que nós temos visto tantos desafios diante de nós, não deixe que os nossos olhos fiquem enxutos. Não deixe, Pai. Levanta aqui um exército de homens, de mulheres, para fazer mais do que nos foi pedido, para realmente, ó Deus, dedicarmos a nossa vida ao Senhor. É o que oramos, Pai. E assim oramos, em o nome de Jesus. Amém. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e toda aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Início e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Nada mais importa,
dentro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu me encontrar com Jesus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que toda a igreja. Louvemos ao Senhor. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares,